Inicialmente eu queria agradecer o convite do Sintec para participar aqui, prestigiar essa série de eventos, né, na verdade, que vem se estendendo já há algumas semanas. Eu acho que hoje é o último dia, né, de palestras, então é um fechamento. É uma honra participar. Eu vi o programa, um programa realmente muito interessante. Eu diria que, assim, comparado a muitos outros eventos nessa área, completo, pela extensão e pela profundidade com que os diversos assuntos foram tratados. E hoje a gente vai tratar de mais um desses assuntos, que no caso é patente verde. Então, como a professora Cristina já apresentou, meu nome é Fábio, é um prazer estar aqui com vocês hoje. E, como ela tinha falado, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, vão colocando aí no chat, que aí eu posso eventualmente respondendo no meio da apresentação, ou no final de algum tópico, ou no final da apresentação, a gente vai modulando essa questão, tá certo? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha apresentação. Vocês estão vendo? Professora Cristina, tá aparecendo a apresentação? Está sim, Fábio. Tá, obrigado. Porque quando tem o compartilhamento da apresentação, eu acabo não vendo o rosto de todo mundo, né? Eu estou vendo só a apresentação. Então, vamos lá. Então, o tema de hoje, né? O tema desse curso, desse mini curso, é patentes verdes, inovação para um futuro sustentável. Como eu já me apresentei, meu nome é Fábio Barros, eu sou pesquisador em propriedade industrial. Só esclarecendo o que é que isso significa. No caso, pesquisador em propriedade industrial é um nome que se dá para a pessoa, para o profissional, que examina patentes. Então, o meu trabalho, né, uma grande parte do meu trabalho, embora eu faça outras atividades, é fazer o exame técnico de patentes. Então, você faz, por exemplo, o depósito de patente, e essa patente vai ser examinada por um técnico, vamos dizer assim. E esse técnico, eu sou um desses técnicos que faz esse processo de exame de patentes. Então, para a gente começar a falar sobre o programa Patentes Verdes, a gente tem que primeiro definir o que vem a ser, então, essas patentes verdes, que é essa primeira parte. Então, qual a definição que você dá para patentes verdes? Né? No caso, são patentes que descrevem produtos ou processos que forneçam algum benefício ambiental, certo? Então, essas patentes que fornecem algum benefício ambiental, elas podem se enquadrar, elas se enquadram nessas patentes que a gente chama de patente verde. Lembra que a gente ainda não está falando exatamente do programa do INPI, a gente está falando de uma forma mais introdutória. Então, de uma forma geral, essas patentes visam a economia de energia, por exemplo, a redução de efluentes, a produção de energias renováveis, a redução na emissão de gases poluentes, a redução no uso de matérias-primas, etc., etc. Questão de transportes, agricultura. Então, é uma grande quantidade de áreas técnicas, vamos dizer assim, que podem se encaixar, podem se enquadrar nessa característica de patente verde. Então, nos últimos anos, muitos países vêm adotando esse sistema de patentes verdes. Né? Aqui eu vou citar alguns exemplos, como, por exemplo, o Reino Unido, a Coreia do Sul, Austrália, Israel, Estados Unidos, Canadá, Japão, China, Letônia, Espanha. E não se esgota nesses 10 exemplos. Na verdade, aqui eu só estou citando alguns, mas em outros países vêm aderindo a essas práticas de criando programas, cada um nos seus respectivas soberanias, nos seus respectivos países, com o sentido de fomentar essas tecnologias verdes. De uma forma geral, qual o objetivo desses programas? É disseminar informação tecnológica verde, porque se vocês participaram dos outros seminários, vocês viram que a patente é uma forma de disseminação de informação, porque patente é uma publicação. Então, se você tem uma tecnologia que você desenvolve, você publica aquilo ali. É como se fosse uma publicação de um artigo. Aspas para o como se fosse, né? Seria alguma coisa semelhante a isso se você considerar só o aspecto de publicação, embora existam uns aspectos ligados à propriedade, à questão legal e etc. Mas, em última instância, é uma publicação também. Então, é uma forma de disseminação de informação tecnológica verde.
O segundo ponto é maximizar o apoio a invenções sustentáveis que poderiam ter um impacto, poderia até continuar essa frase, um impacto, né? Um impacto social, um impacto ambiental. Então, maximizar o apoio às invenções sustentáveis, que possam ter um impacto econômico, etc. Oferecer às empresas inovadoras a chance de obter patente em menos tempo, porque, de uma forma geral, você tem a aceleração desse exame técnico. Outro objetivo, facilitar o rastreamento de tendências em tecnologia, pesquisa e desenvolvimento. Por exemplo, você tem uma determinada área técnica. Vamos supor que você esteja trabalhando com... vamos supor, pegar um exemplo aqui aleatório, patentes na área de produção de energia eólica, vamos dizer. Então, se você focar especificamente nessa área, você vai ver quais são as tendências, o que está se criando naquela área de energia eólica. Será que estão desenvolvendo materiais, motores mais eficientes, sistemas mais eficientes? O que está acontecendo nessa área? Identificar os detentores de tecnologias verdes e seus concorrentes em mercados potenciais, né? Porque você consegue fazer uma espécie de monitoramento também de mercado, porque a patente não é só uma publicação, como eu falei antes, mas é um tipo de propriedade e está voltado para questões comerciais. Então, tanto que significativa parte da quantidade de patentes não é de universidades ou instituto de pesquisa, mas são de empresas, né? Então, empresas que desenvolvem tecnologias. E, por último, usar como ferramenta para o marketing empresarial, certo? Então, até aqui, tudo tranquilo, certo? Deixa eu ver aqui se tem algum comentário. Por enquanto, não. Vou compartilhar novamente. Voltou a imagem da apresentação? Se você puder responder. Agora voltou. Agora voltou. Tinha saído do modo apresentação, mas agora voltou. Tá, ótimo. Sim, beleza, tá ótimo. Então, o segundo tópico que a gente vai falar é sobre o programa Patentes Verdes. Então, o programa Patentes Verdes, né, a gente vai falar um pouco do embasamento e do histórico desse programa, né, que é esse programa do INPI, de patentes verdes. No caso do programa Patentes Verdes, são os objetivos específicos. A primeiro é acelerar, a gente vai entender um pouco mais na frente o que significa esse acelerar o exame. O que é que eu estou querendo falar quando eu estou falando em acelerar o exame. E identificar novas tecnologias que possam incentivando a inovação no país. Então, esse é o objetivo. Sendo que, sim, os dois são benéficos para o depositante, mas, assim, de uma forma mais, vamos dizer assim, apressada, vamos dizer dessa maneira, o primeiro seria o principal objetivo, no caso, que é você ter uma aceleração do exame de patentes. Você ter aquele processo em que você tem uma tecnologia verde examinada em menor tempo. No caso dos temas discutidos no âmbito da Conferência Nacional das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, o CENUMAD, né, no Rio de Janeiro, em 1992. Então, você passando de uma quantidade enorme de países, e nesse encontro houveram uma série de discussões, elas majoritariamente não, com o objetivo de discutir questões ambientais. Foram definidas uma série de diretrizes para que os países, né, que foram signatários, os participantes desse processo, seguissem. Então, aqui a gente tem uma foto, né, a data que a gente tem, Rio de Janeiro, de 3 a 14 de junho de 1992, né, a gente tem uma foto do período,
E essa Agenda 21 é um documento que estabeleceu que cada país membro se comprometeria a refletir, global e localmente, sobre a forma pelo qual o governo, as empresas, as organizações não governamentais e todos os setores da sociedade poderiam cooperar no estudo de soluções para problemas ambientais. Assim, né? Então, é um documento que estabeleceu, vamos dizer assim, como eu tinha falado, diretrizes ou normas ou regras para que os países e empresas seguissem. Então, cada país, em cima dessa resolução inicial, ela desenvolve a sua Agenda 21. Né? E no Brasil, as discussões são coordenadas pela Comissão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável e a Agenda 21 nacional, né? A Agenda 21 brasileira. Vocês podem encontrar, se vocês tiverem curiosidade sobre essa questão, no próprio site do Ministério do Meio Ambiente. Então, lá vocês vão encontrar a Agenda 21 Global, e aí vocês veem vocês podem ver o sumário do documento e todos os capítulos e todos que eles vão tratando, certo? Então, como eu tinha falado inicialmente, o programa piloto começou em 2012 como resultado já de um processo anterior e bem mais longo, que vai partir, vamos dizer assim, embora não seja a origem absoluta, mas pode-se dizer, de certa forma, que a origem foi a partir da Rio 92, né, porque você tem discussões anteriores, e no desenvolvimento dessa Agenda 21, a gente tem o início do programa em 2012. Nesse âmbito foi criado um programa piloto, né, e a gente tem a nossa primeira patente, né, já examinada a nossa primeira patente verde no Brasil, que é a API 110.4219, que é o número dessa patente, e o título dela é Processo de Tratamento de Resíduos Sólidos, baseado em gradiente composto por duas fontes térmicas distintas. Aí a folha de rosto dessa patente, né, então você vê aqui já no topo, você tem a numeração dela, logo embaixo você vê a data de publicação em 11 de 2012. Então, essa patente é a primeira patente a ser nesse sistema. Nesse período em que você teve esse piloto, né? Porque, como eu estava falando, começou lá em 2012, a gente teve uma primeira patente, e na sequência você, obviamente, vai ter outras patentes. Então, nesse período, a maior parte das áreas tecnológicas, das patentes verdes depositadas no Brasil, nesse período piloto, foram voltados para gerenciamento de resíduos, certo? Mas, obviamente, não se restringiu a isso. Então, vocês podem ver que, embora gerenciamento de resíduos tenha sido 56%, você também tem patentes ligadas à agricultura, com 11%, energia alternativa, 23%, transporte, uma parte bem pequena, 2%, de fato, e conservação de energia, 8%, certo? E isso em relação à área tecnológica. Em relação à natureza dos depositantes, então, a gente tem a maior parte pessoas jurídicas, ou seja, empresas que fizeram esses depósitos, lembrando que a gente está falando ainda do período piloto, certo? Na sequência, você tem pessoas físicas, né, inventores isolados, e por último, você tem universidades e ICTs, né, que ficaram com a menor fatia, com 14%. Então, passado um período, né, por meio da resolução 175 de 2016, o programa piloto foi transformado em serviço definitivo. E eu vou mostrar para vocês alguns números que não são, como é que eu posso dizer, não são completos, não tem todos, mas eles dão uma noção bem interessante dos números já desse período de patentes verdes. Então, nesse período, foram aproximadamente, né, como eu estou dizendo, não é exata, não é essa estatística não é completamente perfeita. É uma boa parte que foi depositado, então eu vou falar tudo em termos de aproximação, certo? Então foram aproximadamente 869 solicitadas. Dessas, 75 foram aceitas. O que significa se aceita? Porque quando alguém faz uma solicitação de patente, essa tecnologia sim,
Fábio, me ouve? Fábio? Técnicos, né, por examinadores de patentes, que vão avaliar. Voltei. Sim, estou ouvindo. Então, é porque está travando bastante para a gente aqui o seu áudio. Ah, tá certo. Eu nem sei o que, porque deve ser questão da internet aqui. Mas melhorou agora? Como que Agora tá? você voltou. Eu vou pedir para a Odete Tá. desligar a câmera dela, viu, Odete, por favor? Aí, tem como você voltar um pouquinho o slide naqueles gráficos, que a partir dali foi que travou mais. Tá. Sim, sim. E Tá. aí, Tá aproveitando, né, certo. se você quiser Eu responder vou a voltar pergunta então para lá. da Eu Bruna vou Neves. compartilhar de novo a tela. A Bruna Neves está perguntando para você se embalagens biodegradáveis se enquadram como patentes verdes. Deixa eu voltar aqui. Sim, que eu ainda não falei, eu vou falar qual é o que é dado agora em junho desse ano. Tem um anexo, que a gente chama o anexo 2. Nesse anexo você tem a lista de todas as tecnologias. Acho que eu vou até abrir aqui em um outro momento, mas no final eu vou mostrar para vocês. Eu faço compartilhamento do documento só para vocês terem noção, porque é uma lista relativamente grande de tecnologias. E se encaixa, sim, com certeza. Esse tema com certeza se encaixa. Aqui, tem uma pergunta sua, né? Pode ser que existe um interesse maior por tecnologias voltadas para o gerenciamento de resíduos? Sim, sim, com certamente. Tanto que você tem mais da metade dos depósitos no período piloto são voltados para essa área. Aí você perguntou, esse interesse pode estar relacionado a alguma exigência da legislação? Não, não é se encaixar exatamente isso. Então, isso pode ser eu estou dizendo que isso é um fato da realidade. Pode partir por uma questão de interesse, as pessoas que trabalham nessa área têm mais interesse nisso, ou pode surgir também pela questão do nível de desenvolvimento tecnológico dos nossos depositantes, certo? Então, vamos dizer, os nossos depositantes não têm condições de desenvolver tecnologias voltadas para a área de transporte. Eu não estou dizendo que isso é um fato, eu estou só elaborando aqui uma hipótese, né? Uhum. Aí tem outra pergunta aqui da Vânia. Ao prospectar a patente, existe algum indicador classificador para identificar o que é uma patente verde no banco do INPI? Sim. Na hora que você faz na hora que você faz a busca na busca web, né, que é busca de patente, vai aparecer sim a marquinha lá. Se eu não estou enganado, o que aparece é justamente aquela logo, patente desde que tem uma folha assim desenhada, vai aparecer lá, certo? Então eu vou voltar aqui para a apresentação. Apareceu, Cristina? Vocês estão conseguindo ver? Sim, sim, apareceu. Tá bom, então. Então, voltando ao assunto. Esse gráfico que eu estou falando, como eu disse no início, ela não cobre todo o programa, e é do período que ela foi piloto, certo? Então, a maior parte ficou em gerenciamento de resíduos, mas você também tem energias alternativas, com 23, conservação de agricultura com 11, conservação de energia com 8, e essa parte de transportes, 2% só dos totais de depósitos no período.
e pessoas jurídicas de qualquer tamanho, de pequena até grande empresa, 45%. Você tem pessoas físicas que mentores isolados, né, 41%, e você tem as unidades, universidades e ICTs com 14% das patentes depositadas no período piloto, certo? Então, aquele programa que começou como um programa piloto em 2012, ele foi transformado em serviço em 2016, certo? E aí você tem um universo de algumas patentes que foram depositadas depois. Essas patentes que eu vou mostrar para vocês, esses números, como eu tinha falado antes, elas não cobrem exatamente tudo. Essa aqui trata só de um período, mas elas já servem para dar noção para a gente de como é que funciona o processo e qual o índice de aceitação, qual o índice de sucesso, qual a participação de depositantes brasileiros ou de depositantes de outros países, certo? Então, nesse período, a gente tem 869 solicitadas, e desse total, 75% foram aceitas. O que é que isso significa? Quando você faz uma solicitação de uma patente como patente verde, ela é avaliada por técnicos, no caso, por examinadores de patentes, que vão avaliar se aquilo que você está declarando, se aquela tecnologia realmente se encaixa no escopo do programa, certo? Então, você pode fazer o pedido de patente verde e, eventualmente, o seu pedido pode ser rejeitado se for avaliado que esse pedido não se encaixa, mas a grande maioria, né, 75%, são aceitas. Dessas 75% que são aceitas, aproximadamente 44% delas foram deferidas, 33% foram indeferidas e o resto ainda estava em exame quando foi feita aqui essa estatística. Das deferidas, 65% foram brasileiras. Isso é um número bem interessante, porque significa que, de fato, há um interesse por parte do depositante nacional, do depositante brasileiro, de participar desse programa, né, de depositar patentes com essas patentes de tecnologias verdes. E 35% delas são de estrangeiros. Então, como eu tinha falado, o programa iniciou em 2012, em 2016 ele foi publicada uma portaria, né, a portaria 247, agora em junho desse ano, que ela disciplina o trâmite prioritário de patentes no âmbito do INPI. Então, o trâmite prioritário de patentes não é apenas para patentes verdes, existem outras condições. Por exemplo, você tem um depositante que já seja uma pessoa idosa, acima de 60 anos, você tem, por exemplo, pessoas portadoras de deficiência, pessoas com doenças graves, né? Tudo isso, obviamente, tem uma comprovação. Micro e pequenas empresas, patentes de ICTs, patentes de startups, patentes que o depositante dependa para conseguir algum tipo de financiamento, alguma patente que você deposita e esteja acontecendo alguma contrafação, alguém esteja, vamos dizer, copiando a sua patente, então você tem o direito de ter esse processo de exame acelerado. Uma das últimas foi patentes relacionadas ao coronavírus, por exemplo, então que foi dada prioridades a isso aí, entre outras características, né? E entre essas outras características estão de patente, esse trâmite, certo? Então, a gente já falou a primeira parte sobre o que seriam as patentes, agora, no segundo ponto, como é que um pouco do histórico, entender interesse, eu sugiro que vocês procurem, ter disponível na internet essa portaria do INPI 247, de 22 de junho, agora de 2020, em que ela dá uma série de pré-requisitos ou de requisitos para que esses processos sejam efetivados, certo? Então, ele fala sobre as características que tem que ter o pedido de patente, as características do requerimento e as características técnicas que tem que ter esses pedidos, certo? Isso eu estou falando de patentes verdes. Mas essa portaria como toda, ela trata de outros aspectos, mas você pode eventualmente, se o seu interesse é patentes verdes, ir só na parte que trata de patentes verdes.
Então, segundo essa portaria, né, na parte de título 1 dos requisitos ao processo do requerimento, então, no artigo 3 diz, terão prioridade de tramitação os processos administrativos do processo de patente que atendeu os seguintes requisitos. Então, é o seguinte, os processos de patente, né, a gente não está falando da tecnologia em si, a gente está falando do processo, tá? Então, ele tem que ter os seguintes requisitos. A primeira coisa é estar depositado há pelo menos 18 meses com requerimento ou com requerimento de publicação antecipada. E no caso de pedidos internacionais, que já tenha sido publicado pela OMP. Então, por exemplo, o exame de patentes, por que isso é pedido? E por que tem esse número de 18, esse número, aspas, mágicos de 18 meses? Porque é o seguinte, quando uma patente é depositada, ela fica em sigilo por 18 meses. Isso independente do pedido, e seja uma coisa, já é uma coisa que acontece normalmente. Você tem um depósito, então aquela patente vai ficar 18 meses em sigilo até ela ser publicada. Só que uma patente só vai poder ser examinada se ela for publicada. Então o que é que acontece? Se ela já tiver sido depositada há pelo menos 18 meses, ela já vai estar publicada. Por isso que tem essa primeira parte. Se não tiver esses 18 meses, o interessado tem que pedir a publicação antecipada. Então, ele vai abrir mão, o depositante vai abrir mão desses 18 meses de sigilo e vai pedir a publicação antecipada. Para quê? Para que esse trâmite aconteça mais rápido, certo? Ou, no caso do pedido internacional, o pedido já tem que ser publicado pela OMP, Organização Mundial da Propriedade Intelectual. 2, ela ter recolhido a retribuição relativa ao exame técnico, né, que é o pagamento, é uma taxa, vamos dizer assim, que você paga, mas que se chama não ter outra prioridade, não ter prioridade em tramitação, né, não haver voluntariamente a divisão ou a modificação do pedido de patente pelo requerente entre o requerimento e a decisão do trâmite, e enquadrar-se em uma das modalidades descritas no título 2 dessa portaria. A gente vai ver isso mais na frente, vocês vão ver que em vários momentos eu vou falar nessa modalidades. Que modalidades são essas? É justamente da pergunta que foi feita anteriormente, que é a questão de quais são as tecnologias que realmente se encaixam nisso aí. Então, basicamente, você tem que ter, ou ela está depositada 18 meses, ou tem a publicação antecipada, tem que fazer o pagamento da taxa, não tem que ter outro processo em tramitação de prioridade, não haver voluntariamente, ou seja, por parte do requerente, a divisão ou a modificação do pedido entre o requerimento e a decisão do trâmite prioritário, e se encaixar nas modalidades. E as modalidades são dadas no anexo que a gente vai ver daqui a pouco. Isso a gente está falando da primeira parte, que é relativa ao processo de patente, certo? O segundo é o requerimento, né? Esse requerimento de trâmite para patentes verdes, ele vai ter que seguir alguns requisitos. E quais são eles? Ele tem que ser efetuado por pelo menos um dos legitimados ou pelo procurador devidamente qualificado. Então, o que é que isso aí quer dizer? Tem que partir do depositante esse interesse. Não pode haver um interesse, isso aqui é de interesse público, isso aqui um terceiro faz esse pedido. Não, só quem pode fazer esse pedido para que essa patente ela entre nesse programa são os titulares ou depositantes, né? São os legitimados. Né? Obviamente, tem que ser realizado após o pagamento da guia de recolhimento da União, a GRU, né? E apresentar em anexo os documentos exigidos para comprovar o enquadramento do processo de patente na modalidade requerida. Novamente, olha só, vai ter que comprovar o enquadramento do processo de patente na modalidade recolhida e, aí está invertida a ordem da apresentação, ser protocolado por meio eletrônico. Quando trata agora a gente vai falar, beleza, então a gente já falou o seguinte, o processo, a patente em si, ela vai ter que ter aquelas características que a gente falou, o requerimento tem essas características, e em último tem a questão de enquadrar, né, se aquela tecnologia está enquadrada nessa questão de tecnologia verde. Então, né, dentro dessa portaria, lá no título 2, capítulo 7, você tem o artigo 11, que diz assim, você tem que avaliar, né, tem que ver se ela se enquadra-se na modalidade de tecnologia verde. O processo de
patente cujo objeto é considerado uma tecnologia verde. E aí, na própria portaria, você já tem esses tópicos, né? Considere-se tecnologia verde os pedidos de patentes que tenham matéria diretamente aplicada a energias alternativas, transporte, conservação de energia, gerenciamento de resíduos e agricultura sustentável, conforme detalhado no anexo 2. E o requerimento de trâmite prioritário é importante, olha só. A tecnologia em si tem que fazer parte desses grupos, mas não apenas isso. No requerimento, né, o depositante ou titular tem que fornecer um esclarecimento indicando o item do anexo 2 da portaria que abrange o todo ou parte da matéria reivindicada, certo? Então, o pedido, a tecnologia em si, ela tem que se enquadrar nesses grupos e o depositante vai ter que esclarecer, indicando qual dos itens daquela lista que se encaixa aqui. Então, a gente tem aqui a folha de rosto dessa portaria. Eu estou com ela aqui, eu vou compartilhar com vocês. Aproveitando, Fábio, a Odete está perguntando se consórcio microbiano também faz parte. Vamos ver aqui, ó, tem uma lista enorme aqui. Depende da aplicação que você vai dar, certo? Vamos ver aqui, eu vou fazer o compartilhamento dessa portaria, certo? Certo. Tá aparecendo? Tá, agora tá aparecendo. Tá aparecendo. Então, ela é relativamente longa, porque ela trata de vários assuntos, e aqui, não sei se vocês estão vendo, tem o anexo 2, né? Tá aparecendo aí? Tá sim, Fábio. Tá, Isso. então... Agora que você aumentou, ficou melhor. Beleza. Então, aqui a gente tem o anexo 2. Aí tem, por exemplo, lembra que eu falei que ela tem que ter... Um dos tópicos é energias alternativas. Mas o que significa? Você vê que tem uma série de subitens. Então, energia alternativa pode ser de biocombustíveis. E dentro de biocombustíveis podem ser combustíveis sólidos ou combustíveis líquidos ou biogás ou combustíveis de organismos geneticamente modificados. Então, já até na pergunta que, acho que a Odete, né, que ela fez, ó, biocombustíveis de organismos geneticamente modificados. Então, você tem micro-organismos geneticamente modificados que podem ser usados na produção de biocombustíveis. Sim. Então, pode sim se encaixar no programa. Então, você tem uma série de características, né? Biocombustíveis, ciclo combinado de gaseificação, célula combustível, pirólise. Olha a quantidade de itens. Só para energias alternativas, ó. Energia eólica, isso só o primeiro tópico de energias alternativas. Aí você tem o segundo, que é transportes, veículos híbridos, veículos elétricos, estações de carregamento para veículo elétrico, veículo alimentado por energia extraída de forças da natureza, veículos alimentados por fonte de potência externa, energia elétrica, etc. E aí vai. Terceiro item, conservação de energia. O que é que significa? Armazenagem de energia elétrica, circuito de alimentação e etc. Eu sugiro que vocês procurem lá, é o anexo 2, só voltando aqui, ó, anexo 2 da portaria, pode pegar a portaria inteira que o anexo vai estar junto, né, da portaria 247 de 22 de junho de 2020. Então, gerenciamento de resíduos, então, eliminação de resíduos, tratamento de resíduos, destruição de resíduos e por aí vai. Vocês veem que é uma lista relativamente longa. Ó. Controle de poluição da água, tratamento de águas residuais ou esgoto, gerenciamento de esgotos e agricultura sustentável, técnicas de reflorestamento, técnicas alternativas de irrigação, pesticidas alternativos, melhoria do solo, por exemplo, fertilizantes orgânicos e derivados de resíduo, e etc. Tá? Então, voltando aqui à apresentação. Então, vocês veem que é uma quantidade, eu não li todos os itens, mas é uma quantidade razoavelmente grande de itens. Então, você tem que fazer uma avaliação se a sua tecnologia se encaixa, certo? Então, como a pergunta que a Odete tinha feito, o consórcio de micro-organismos, certo, mas o consórcio de micro-organismos se encaixa nisso aí?
Esse consórcio de micro-organismos, ele serve, por exemplo, para produzir um composto biodegradável, serve para produzir biodiesel, algum biocombustível, ele vai servir para uma estação, sei lá, uma eventual estação de tratamento de resíduo. Isso aí que tem que ser avaliado, a biorremediação de manguezal contaminado com Eu acho que a petróleo. aplicação seria nesse item, né? Isso, exatamente, exatamente. Aí não seria o fato de você ter combinação de micro-organismos, né, que fique claro, mas no caso, a aplicação que você vai dar para esse consórcio. Então, nesse caso, sim, que você tem a redução de impactos, a questão de redução de impacto ambiental, no caso, né, de fontes de poluição, certo? Então, vamos voltar aqui para a apresentação. Está aparecendo a apresentação? Tá, sim. Então, como eu tinha falado, aí é só a primeira parte que eu coloquei nesse slide, mas vocês podem ver com detalhe, só procurar essa informação na internet. E tipos de aplicação no Brasil. Aí você pode perguntar, tá, Fábio, mas de onde é que veio isso aí? Vocês simplesmente tiraram da cabeça de vocês, vocês saíram definindo? Não, na verdade, a origem dessa lista, ela já está embasada em outro documento, que é o chamado Inventário Verde da OMP, né? OMP, Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Então, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual fez um documento que também está disponível online, vocês podem encontrar, e lá ela tem um inventário de tecnologias verdes, ou um inventário verde. E baseado nesse inventário, a gente, no caso, a INPI, fez a adaptação para o Brasil. Então, nesse inventário, você tem mais itens do que tem aqui no Brasil, porque você tem, lá nesse inventário verde, você tem energias alternativas, transportes, conservação de energia, gerenciamento de resíduos, agricultura e recursos florestais, energia nuclear e questões administrativas e regulatórias. No caso do Brasil, pelo artigo 18 da LPI, a gente não, o item energia nuclear foi excluído. E o item de questões administrativas e regulatórias, a gente não pode, no Brasil, por causa das questões do artigo 10, porque você já não considera nem invenção, questões relacionadas à regulação ou questões administrativas, certo? Então, a nossa aplicação no Brasil ficou nesses primeiros 5 itens, certo? E a parte de depósitos de patentes verdes, né? Então, quais são, então, as etapas que você vai ter desse processo? Certo? Então, você vai fazer um depósito normal, aí normal é tanto que está entre aspas, porque significa um depósito como qualquer depósito que você faria com patente, certo? Então, você vai fazer o pedido de exame, e na sequência você vai fazer o pedido de exame prioritário, patentes verdes, fazer o pedido de exame de invenção e fazer o pedido de publicação antecipada, lembrando, se a patente, olha só, esse item 4, se essa patente já tiver sido depositada há mais de 18 meses, ela já foi publicada, então esse item 4 não é necessário. Mas se você fez o depósito e na sequência você quer fazer o pedido para patentes verdes, então você tem que fazer um pedido de publicação antecipada, certo? Então, essa publicação antecipada, ela não é obrigatória para todos, ela só é obrigatória para patentes que têm menos de 18 meses de depósito. Então, aí, novamente, pode até surgir uma dúvida. Fábio, então quer dizer que para ser patentes verdes eu já tenho que depositar como patente verde? Não. Eventualmente, você já pode ter uma patente que está depositada e você crê que aquela tecnologia que você depositou pode ser uma tecnologia de interesse. Está naquela lista, na lista do anexo 2. Então, você diz, então eu vou fazer o pedido. Só que para fazer esse pedido, você tem que fazer a publicação antecipada, certo? Nesse trâmite.
E por último, né, se o pedido fizer referência a recursos genéticos, também não é para todos, ou conhecimentos tradicional associado, tem que ser peticionada uma GRU, né, que é uma guia de recolhimento da União, é uma taxa que se paga, né, referente à informação do número de autorização de acesso, autorização do CEGEM, aí o código de serviço que vai usar lá o 264, ou a GRU referente à declaração negativa de acesso, CEGEM, código de serviço 273. Os códigos 264 e 273 são isentos de pagamento. Então, blá, 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 esse blá, blá, blá que eu falei, de uma forma mais simples, para ficar mais claro, é o seguinte, essa invenção que você está pleiteando como ela fez uso de conhecimentos tradicionais associados, então você tem que fazer tem também esse trâmite. Em relação a custos, né? Nesse caso, eu não vou colocar aqui os valores, mas eu vou dizer onde é que vocês encontram essas informações, né? Você tem que conferir os valores da taxa, sabe? Tendo em mente que pessoas físicas, microempresas, entre outros, né? Tem outras, vocês vão encontrar isso no site do INPI, tem direito a desconto, né? Então, vocês vão entrar, se vocês forem na página inicial do INPI, vocês vão encontrar esse íconezinho, custo e pagamento, né? Vocês têm que entrar lá, e aí quando vocês entrarem lá, vocês entrar no link Serviços para Patentes, e lá vai ter uma tabela inteira. Você dá um Ctrl F, procura patentes verdes e esses outros tipos de serviço, por exemplo, nesse item 2, Código de Serviço 279, vai ter nessa tabela lá, 279, isso é até para facilitar a questão de você encontrar. E a outra coisa que você tem que ter é um cadastramento, né, para o pagamento de taxa. O cadastramento você tem que ter cadastro no INPI, né? Então você entra lá, coloca lá faz um cadastro, coloca lá os dados, seus dados, cria um login e uma senha, que com esses dados você consegue fazer, porque vocês têm que lembrar que, para fazer o pedido de patente verde, você tem que fazer todo esse protocolamento eletronicamente, então você tem que ter cadastro no INPI. Então, você vai conseguir fazer esse cadastro nesse íconezinho, cadastro no INPI. Do jeito que está, exatamente como está, se você for a página inicial do INPI, www.inpi.gov.br. Certo? Então, aqui está a carinha dessa lista, né, que é o custos e pagamentos. Então, vocês veem, olha só, aqui a primeira tabela é o código. Você está vendo o código aqui? A primeira linha, o código é 200, segunda linha 202, terceira linha 203. São justamente esses números que eu menciono aqui, ó. Como, por exemplo, no item 2, fazer pedido de exame prioritário patentes verdes, Código de Serviço 279. Então, você vai lá, dá uma olhada nessa lista e vai ter o serviço 279. Certo? Então, você tem que emitir, né, e pagar a guia de recolhimento da União, colocando o código 279. Esse código 279 é específico para patentes verdes e vai gerar um número de protocolo que você tem que guardar, pois ele será necessário para o início do processo. Então, basicamente, em relação à apresentação, é isso. Tá? Então, deixa eu ver se tem aqui alguma pergunta. Tem uma pergunta que ficou um pouquinho... Tem perguntas mais relacionadas... tem uma que ficou um pouquinho para trás, sim, que é da Odete também, que ela perguntou assim, como posso ver quais os bancos de dados internacionais reconhecidos pelo INPI? Essa pergunta... tá aqui, eu estou vendo os bancos de dados que são... Olha, depende exatamente do que ela está falando, porque... como é que eu estou aqui até pensando uma forma de responder essa questão, porque depende do que ela está falando. Por exemplo, ela está falando de bancos de dados de patentes? Ela colocou agora aqui que é para depósito de fungos. Porque é o CIGEM, né, que faz o cadastro de... Isso. No caso CIGEM,
É um conselho, eu estava tentando lembrar qual seria a palavra, é um conselho ligado ao Ministério do Meio Ambiente, que ele se reúne periodicamente para definir questões relacionadas a isso. Aqui no Brasil, ainda não tem, se eu não estou enganado, ainda não tem uma, uma, uma um depósito que seja totalmente reconhecido. Se eu não estou enganado, porque existe uma série de tratados, num acordo de Budapeste. Fábio, tá nos ouvindo? A conexão caiu. Não te ouvimos, Fábio. Tá cortando. Vamos aguardar um instante para que o Fábio restabeleça a conexão da internet e a gente continue a resposta. Fábio, tá nos ouvindo? Tá, cortou a resposta toda que você deu. Agora a gente tá te ouvindo. Eu tô te ouvindo agora. Agora não mais. Fábio. Bom, pessoal, enquanto o Fábio volta, né? Enquanto ele restabelece a conexão, a Laís, que é a nossa monitora, que está aqui nos bastidores, né? Nos dando todo o apoio técnico, o acompanhamento do chat, ela está pedindo que vocês preencham o formulário da avaliação no link que está no chat, que ela disponibilizou agora, tá? Então, por favor, quem não preencheu ainda, preencha, né, para vocês também terem acesso ao certificado. Agora o Fábio caiu, vamos ver se a gente consegue restabelecer a conexão com ele. Pronto, Odete, você fez mais uma pergunta. Vamos aguardar ver se o Fábio consegue retornar a conexão para poder responder as perguntas que estão faltando, tá bom? E aí é importante que, ao responder o formulário de avaliação, coloquem as sugestões de vocês, de outros temas, né, de outros assuntos que vocês gostariam, porque esse feedback para o pessoal do Sintec é importante para a organização dos eventos futuros, tá? Então, a gente pede que vocês participem realmente da avaliação, colocando o que as propostas, né, de melhorias, tá? Para quem não pegou a informação da portaria que o Fábio falou durante a palestra, eu abri ela aqui e vou colocar as informações ou detalhamento, né, da portaria, para quem quiser ter acesso, tá? Pronto. A Bruna pediu para ele sair e entrar novamente. Às vezes melhora, né, Bruna? Às vezes até desligar, né,
o roteador, ligar de novo, às vezes dá esse restart, melhora mesmo. Mas faz parte, né, gente, desse momento, esse momento tecnológico que a gente vive agora, né, que nos aproxima, mas tem também as suas dificuldades. Pronto. Fábio está retornando. Pessoal, Acontece, Fábio. Esse momento é assim mesmo. Tive que reiniciar o Cai, movimento. volta. Isso. Às Desculpa, vezes então eu a Ju falei, tive estava que falando reiniciar, cair, justamente aí eu fiquei isso tentando agora. conectar. Então, voltando à conversa. Então, é o seguinte, como eu estava falando, existem uma série de requisitos para você fazer depósito de patente, vocês já viram aqui, né? Só que eu estou falando de um programa específico que está dentro de um programa maior e eu queria, assim, antes de mais nada, eu queria que vocês tivessem essa consciência. Então, você tem um programa, você tem o depósito de patentes em si, uma coisa que é mais ampla. Dentro dessa questão do depósito de patentes, tem as patentes com trâmite prioritário, que eu até citei de passagem, que é, por exemplo, para ICTs, micro e pequenas empresas, startups. Agora, esse ano, teve a questão do coronavírus, então, patentes associadas ao coronavírus, né, ao combate, ao tratamento, a questões sanitárias, também teriam essa prioridade. Então, você tem um conjunto de ações para esse trâmite prioritário. E dentro desse conjunto, né, um pouco mais restrito, está patentes verdes. Então, se você vai acessar o trâmite prioritário de patentes através desse programa Patentes Verdes, ele pode ter algumas vantagens. Entre elas, você ter, por exemplo, a sua patente vai ganhar, vamos dizer, aspas, vamos usar esse nome, um selo como patente verde, e quando você fizer, por exemplo, a busca na base ou no próprio documento em si, vai estar escrito que ela passou pelo programa verde, então você pode usar aquilo ali como um diferencial. Olha só, essa minha patente já foi reconhecida como uma patente verde, certo? Isso aí já é uma coisa que é importante. Uma outra coisa que que é vantajosa da participação desse programa é você conseguir ter a sua patente examinada de forma mais rápida, porque ela vai para uma chamada fila prioritária, então aquilo ali vai para a fila de exames, né, porque o examinador de patentes recebe uma série de patentes para examinar, então ele acaba ganhando uma estrelinha, né, que a gente vê aqui no nosso processo interno, ele aparece como um símbolo, né, para dizer que aquilo ali é um processo prioritário, né. Então, são essas as principais vantagens, mas para que você acesse esse programa, você tem novamente, repetindo um pouco o que eu falei, você tem que ter, tem que ser uma tecnologia, foi por último que eu falei, mas eu vou começar por ela, tem que ser uma tecnologia que se enquadre no escopo do programa, então você tem aquela lista, né, e aí você tem que ter um pedido de patente que se enquadre em determinadas características que está determinado lá, que não são muito complexas, e você tem que fazer um requerimento, certo? E nesse requerimento você vai explicar, você vai colocar lá, deixar evidente, por que você tem que estar participando e apontando qual a tecnologia naquele escopo, né, naquele escopo que você quer proteger, que você quer de fato proteger e que está de acordo com aquela lista em anexo aquele anexo 2, né, que eu mostrei para vocês aqui. Então, basicamente é isso. Você tem um programa maior de trâmite prioritário, você tem um programa menor que está dentro dele, que é o de patentes verdes. Vantagem de você ter patente verde é um diferencial para o mercado e, ao mesmo tempo, você tem o exame mais rápido, ou seja, você ganha em duas pontas. Para acessar isso, você tem que cumprir requisitos em 3 pontos. Primeiro, a tecnologia tem que se encaixar. Segundo, o pedido de patente tem algumas especificidades, embora não sejam tão complexas assim, também, você vai olhar lá na portaria, e você tem que fazer um requerimento. Então, fazendo requerimento e pagando as taxas respectivas, tem a questão da publicação antecipada, que a gente já falou aqui. Então, você cumprindo todos esses requisitos, ele vai entrar para esse programa de patentes verdes, vai passar por uma avaliação. Se você já tiver feito o trabalho, é por isso que eu sempre reforçando, você vai ter que observar se aquela sua tecnologia de fato se encaixa, porque ela vai passar, não é simplesmente você alegar, mas ela vai passar por uma avaliação para saber se realmente encaixa.
e aí ela se encaixando, o processo segue, certo? Então, assim, esses são os principais pontos que a gente tem, que eu poderia dizer e apontar nesse programa. Seria uma forma de facilitar, né, os trâmites, não é isso, Fábio? Isso, exatamente, exatamente. Que como eu estou falando, é um programa maior, né, que é facilitação de trâmite. Então, quando você adere, pode parecer à primeira vista, outra coisa que eu quero deixar bem clara, pode parecer à vista, porque eu falei muita informação, eu creio que muitas dessas informações são informações novas, que alguém pode até se assustar, nossa, que coisa complexa, quanto requerimento, quanto não sei o quê, mas, pelo contrário, é um processo, como é que eu poderia falar? É um procedimento, é um trâmite para você ter esse ativo, né, de propriedade industrial o quanto antes. Né? Então, daí a importância de você ter essa patente verde. Tem uma pergunta aqui da Bruna Neves. Numa patente de inovação normal, a pessoa não pode pedir antecipação da publicação? Pode, pode. E por uma série de motivos. Por exemplo, se você está sofrendo contrafação, por exemplo, você tem fez um depósito de uma patente e aí você percebe que alguém está copiando, vamos dizer assim, está fazendo uma cópia, está copiando a sua tecnologia, está obtendo algum benefício econômico daquela tecnologia que você desenvolveu. Você pode pedir para o pedido ser acelerado. No que o pedido é acelerado, ele tem que ser publicado antes. Então, essa publicação antecipada, que, como eu falei, isso acontece não só no Brasil, isso é definido por acordos internacionais e isso é um procedimento padrão no mundo. Então, você tem esses 18 meses de sigilo. Você depositou a sua patente hoje, se você não fizer nada, ela vai passar 18 meses em sigilo. Só depois desses 18 meses é que elas vão sair do sigilo e vai para a fila de exame, certo? Então, vai para a fila de exame. Como eu falei, existe toda uma certa quantidade de trâmites. Patente verdes é só um deles. Então, sim, você tem outras situações em que você pode pedir a publicação antecipada. Aí você me pergunta, Fábio, mas por que raios que você tem que fazer esse pedido de publicação antecipada? Porque a patente só vai ser examinada, ou seja, ela só vai para a fila de exame, ela só vai para a carga de exame do examinador se ela está publicada. Porque se ela está em sigilo, o próprio nome já é autoexplicatório. Se ela está em sigilo, ela está em sigilo. Ela não vai nem para o exame. Né? Porque sigilo não quer dizer que ela está só para sigilo externo, vamos dizer assim, mas é sigilo interno. Ela não vai nem para o exame. Certo? Então, se ela está em sigilo, ela não pode ir para o exame. Então, você não consegue acelerar. Tá? Então, como eu falei, existe uma série de trâmites, patentes verdes é só uma delas. Então, sim, você pode pedir em outros casos. Pronto, a Bruna está agradecendo e dizendo que entendeu a sua resposta. Então, agora, Fábio, a gente já está no limite do nosso horário, né? E eu gostaria de pedir para você fazer as suas considerações finais para a gente poder encerrar a nossa webinar de hoje. A primeira consideração que eu queria fazer é falar da minha felicidade, da minha satisfação em ver tantas pessoas interessadas nesse assunto de propriedade intelectual no geral e propriedade industrial no específico, de tantas pessoas estarem se interessando por isso no Brasil. Eu participei de outros webinários recentemente, outras videoconferências, e eu sempre faço questão de ressaltar isso, porque era um assunto que não era comentado no Brasil até pouco tempo atrás. E hoje, por exemplo, aqui eu estou vendo, eu não sei se é em tempo real, mas aqui eu vejo, por exemplo, 25 pessoas que estão aqui participando por livre e espontânea vontade e estão interessadas nesse assunto. Então, a gente está falando, assim, embora o nome pareça ser um nome pomposo, a gente está falando de um programa específico dentro de toda a área de patentes, mas tem pessoas querendo participar, então eu fico muito feliz que tem esse interesse. Em segundo lugar, eu queria agradecer o convite do CITEC, não é isso?
da universidade, UFS, e assim, dizer que eu falo em meu nome, mas eu também falo no nome da instituição, INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Nós estamos à disposição para eventuais eventos ou eventuais necessidades que vocês tiverem, e o INPI está sempre de portas abertas para todos os brasileiros, né? A gente tem total interesse que essa cultura da propriedade intelectual se dissemine no país, né? E, assim, está tendo um interesse por parte da população, por parte dos criadores de tecnologia, não só criadores de tecnologia, marca não necessariamente uma tecnologia, mas, assim, é um interesse que você está tendo, e isso é muito bom. Então, a gente se coloca à disposição de vocês, e agradeço a participação no evento. Nós que agradecemos também, Fábio. O pessoal está pedindo, se for possível, para você deixar o seu contato, né, o e-mail, que a gente possa entrar em contato com você. E também gostaria de agradecer, né, a você e a todos que participaram em nome do Sintec, da Universidade Federal de Sergipe. Foi um momento bastante produtivo. Acho que esses programas, eles precisam mesmo ser amplamente divulgados, e a gente precisa realmente ter esse olhar mais voltado à sustentabilidade, né? Então, é uma necessidade que o mundo todo pede, né? Eu trabalho na área de engenharia química e a gente tem batido bastante em cima dos processos, né, na questão da sustentabilidade, que é realmente uma necessidade real, né, no momento não só do nosso país, mas do mundo todo. Sim, então, mais uma vez eu reforço, né, quem gostaria de fazer perguntas, mas ficou acanhado, não deu tempo, tem um link que a Laís disponibilizou aí no chat para vocês colocarem as perguntas lá no fórum, tá? E mais uma vez, Fábio, valeu, brigadão mesmo, obrigada a todos. Então, nesse momento, a gente encerra a nossa webinar, profundamente agradecidos por esse momento da tarde de hoje. Valeu, gente, obrigada. Pois é. Obrigado a presença de todos. Aproveitem o final de semana, já é sexta-feira à tarde, então é isso. Valeu, Tchau, pessoal. tchau, tchau. Boa tarde.